Fala, galerinha do sexto ano. Vamos lá para mais uma videoaula de geografia, tá? Lembrando que dessa vez a gente vai estar falando na nossa videoaula do módulo 6, beleza? Aqueles avisos importantes, às vezes eu vou olhar para a câmera e às vezes eu vou olhar para o computador, porque, como eu já disse para vocês, minha câmera é separada do computador, então às vezes eu vou estar olhando para outro lugar, tá bom? Lembrando o seguinte, galera, o módulo 6, né, ele vai ter muitas imagens e muitas coisas que seria legal você acompanhar comigo, tá? Então abre a sua apostila aí do meu lado, no módulo 6, e vamos assistir a videoaula juntos. E aí você vai marcando, conforme eu for falando, você vai marcando na sua apostila, vai fazendo as suas anotações, ok? Muito importante. Eu vou estar aqui esperando agora a minha tela com vocês para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Aqui, bonitinho, vocês tirar essa coisinha chata aqui. Galera, o módulo 6, ele vai falar sobre as coordenadas geográficas, tá? Coordenadas geográficas são uma base de dados, né? São uma série de convenções, tá? Que foram criadas para que se torne mais fácil a nossa localização sobre a superfície terrestre. As coordenadas geográficas, elas fazem parte ainda do assunto da cartografia. Elas ainda são pertinentes a esse assunto, tá? De mapas, estudo das escalas, dos fusos horários, etc. A criação das coordenadas geográficas facilitou muito a localização e a orientação do ser humano no espaço, tá? Só para a gente ter uma ideia, o nosso GPS utiliza muito as coordenadas geográficas. Tá bom? É um cruzamento de dados, na verdade. Você tem os paralelos e os meridianos. São dois dados diferentes que, quando eles são cruzados pelos satélites, ele indica exatamente a sua localização no planeta Terra. Tá bom? Quais são esses dois elementos? Vamos ver aí. Olha só. Na próxima página, a gente consegue ver que nós temos os paralelos e os meridianos. São esses dois elementos principais. Agora, quando a gente fala de coordenada geográfica, a gente está falando do encontro entre esses paralelos e esses meridianos, ok? Quando esses dois elementos se cruzam, se encontram, a gente forma uma coordenada geográfica, beleza? Vamos falar separadamente de cada um deles. Os paralelos, né, são as linhas horizontais que cortam o nosso planeta, no sentido leste a oeste, ok? Essas linhas, a linha principal, né, dos paralelos vai ser a linha do Equador, tá? Que é o paralelo zero, que ele fica exatamente no meio do planeta Terra. Tá? A gente vê aqui na nossa apostila eu consigo marcar para vocês aqui a linha do Equador, bem aqui no meio. Ó. Tá vendo? Ó? Esse paralelo zero. Beleza. O que acontece? Esse paralelo principal, ele vai orientar todos os outros. A partir dali, você tem uma evolução. Paralelo que é 30, 60, 90 lá no topo. A medida desses paralelos, ela pode variar de um mapa para o outro. Né? Não é uma regra. Tem que estar de 15 em 15 graus, tem que estar de 10 em 10 graus. Isso não é uma regra. Ok? Mas, de toda forma, existe uma convenção que coloca o Equador como o zero, como principal. Qualquer paralelo que esteja abaixo da linha do Equador, ou seja, nessa região aqui, ó, na parte de baixo do nosso globo, a gente chama de hemisfério sul. A gente fala de que é um paralelo ao sul do Equador. Tá? Acima, o hemisfério norte, paralelo ao norte da linha do Equador. Ok? Então, beleza. Vamos apagar aqui essas anotações e vamos entender o que é a latitude. Gente, a latitude, ela nada mais é do que a distância entre um paralelo e outro. Então, se eu pego essa distância aqui, ó, entre a linha do Equador e esse próximo paralelo, paralelo zero e o seguinte, essa distância aqui que está em vermelho, ela vai ser o que nós chamamos de latitude, ok? Beleza? Então, graus de latitude é a distância em graus de um paralelo até a linha do Equador.
Tá? Por que em graus? Porque houve uma convenção, né? Houve um acordo global em que essas medidas seriam feitas em graus. Afinal de contas, a Terra é uma esfera. E uma esfera tem 360 graus. Logo, né, esses 360 graus são subdivididos e formam essas medidas que a gente utiliza. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida até aí? Eu espero que não. Então, vamos lá. Mais uma vez, a gente vai falar sobre outra convenção que existe, né? Os meridianos, tá? Meridianos são basicamente a mesma coisa que os paralelos, porém agora na linha, no sentido vertical. São as linhas imaginárias que vão cortar o nosso planeta no sentido norte e sul, ok? Aqui, onde eu estou marcando em vermelho, nós temos o meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, tá? É como se fosse a linha do Equador, mas no sentido contrário, no sentido norte e sul. Por que leva esse nome, né? Por que o nome Greenwich? Momento curiosidade da nossa aula. Greenwich é uma pequena cidade na Inglaterra. No momento em que que eles abriram o mapa mundi para criar, né, essa divisão do planeta, para dividir o planeta em graus, percebeu-se que no planisfério, naquela imagem clássica que nós temos da Terra, né, representada no mapa, essa cidade ficava exatamente no meio, né, desse planisfério. Então, quando você coloca uma linha no meio do planisfério, ela passa exatamente por Greenwich. E por isso ficou conhecido como meridiano de Greenwich. Ok? No sentido oposto do meridiano de Greenwich, porque você imagina, a Terra ela é uma esfera, né? Então, o meridiano de Greenwich está aqui. Na parte de trás dessa esfera, nós temos a LID, que é a Linha Internacional de Mudança de Data. Tá? É onde os dias se alternam, onde troca um dia pelo outro. Mas esse é um assunto que vocês vão ter mais para frente. Como eu disse, é um momento de curiosidade da nossa aula. Tá? Quando você divide a Terra entre, né, no meio verticalmente, né, no sentido norte-sul, você tem a leste de Greenwich, ou seja, nessa região aqui que eu estou marcando agora, você tem a leste de Greenwich, o hemisfério oriental. Tá? E aqui que eu estou marcando agora, em laranja, o hemisfério ocidental. Tá? Então, aqui, nos paralelos, a gente divide entre hemisfério norte e hemisfério sul. Nos meridianos, entre hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Beleza? Tudo bem? Até aí, beleza, né? Espero que vocês estejam entendendo. Agora a gente fala da longitude. Bom, se a latitude é a distância em graus de um paralelo até a linha do Equador, a longitude a gente pode prever, né, que é a distância em graus de um meridiano até Greenwich, ok? Então, quando a gente tem um meridiano, né, em algum ponto, até o meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero, né, pode ser essa distância aqui, vamos supor, eu tenho a distância em graus, eu tenho um tamanho em graus que vai ser calculado e que vai dar para mim a minha longitude, ok? Beleza, galera? Outra coisa que eu queria falar para vocês muito bacana é que, aproveitando que a gente está nessa página, nós temos aqui, ó, um QR Code que vai te levar para uma videoaula, tá? Ou seja, se você quiser ter mais um reforço, utilize esse QR Code que o seu material didático disponibiliza. É só entrar no aplicativo da Eleva, né, e acessar essa aula aí por esse QR Code ou pelo link que está aqui embaixo, grifado em amarelo. Tudo bem? Beleza? Entendemos tudo aí dessa parte? Meridianos, paralelos, latitude e longitude? Galera, é muito importante que vocês não confundam. Latitude é a distância de um ponto de um paralelo até a linha do Equador. Longitude é a distância de um meridiano até o meridiano de Greenwich. Beleza? Outro detalhe importante. Os meridianos, eles, na maioria das vezes, vão estar divididos de 15 em 15 graus. Por quê? Porque os meridianos também servem para definição dos fusos horários. Então, muitas vezes, esses fusos horários, eles são... muitas vezes não. O fuso horário é dividido de 15 em 15 graus, todas as vezes. Cada fuso tem um valor de 15 graus. Então, já que existe essa definição dos fusos horários, essa definição ela é aproveitada para o cálculo da longitude.
Vocês vão ver o fuso horário na nossa próxima aulinha, tá? Por enquanto, guarda essa informação e vamos seguindo em frente, ok? Vamos lá. Seguindo aí para a próxima página. Aqui na próxima página, a gente vê o quê? Nós já vemos um mapa mundi, como a gente conhece. Como eu falei para vocês, foi dessa forma que foi delimitado o meridiano de Greenwich. Traçou-se uma linha imaginária no meio do planeta e mais ou menos nessa região aqui eu tenho a cidade de Greenwich, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos bem no meio, né, dessa linha. Por isso, o nome meridiano de Greenwich, ok? E a linha do Equador é no sentido oposto, beleza? É no sentido horizontal leste-oeste. Show de bola? Beleza? Até aí tudo bem, né? Professor, o que é o Trópico de Câncer e o que é o Trópico de Capricórnio? Gente, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio são outros paralelos, né? O Trópico de Câncer ao sul e o Trópico de Capricórnio... o Trópico de Câncer ao norte, desculpa, e o Trópico de Câncer... o Trópico de Capricórnio ao sul. Ok, gente? Me enrolei tudo agora, me desculpa. Tá aqui. Por que esses outros meridianos foram criados? Para que você tenha a divisão climática, tá? Esses são utilizados para a divisão climática do nosso planeta. Vocês já aprenderam isso. Essa parte aqui do meio, né, entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio, que passa pela linha do Equador, é a zona intertropical. Entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio é a zona temperada do sul. E entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer é a zona temperada do norte, ok? E acima dos círculos polares já são as áreas polares, o Polo Sul e o Polo Norte do nosso planeta. Beleza, galera? Tudo bem? Isso aqui é só para ilustrar como é que foi feita, né, essa nossa divisão. E como que a gente encontra essas coordenadas geográficas? Como é que elas vão aparecer para vocês? Como é que você como é que isso vai cair na sua prova, né? Isso é a grande pergunta, é isso que você quer saber. De uma maneira muito simples. Eu vou passar para a próxima página e vocês vão poder ver aqui uma representação de uma questão de coordenadas geográficas. Olha aqui. Tá vendo esse esqueminha aqui, essa tabelinha? Isso eu acho que lembra um jogo, né? Eu acho que a gente já viu, uma boa parte de vocês, eu espero, né? Já tenha brincado desse jogo, que é a nossa querida e amada... Deixa eu selecionar aqui. É a nossa querida e amada Batalha Naval. Tudo bem? A Batalha Naval, ela usa as coordenadas geográficas, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira como uma brincadeira, né? Então, olha bem aqui como é que funciona a Batalha Naval. Você coloca o seu barquinho, né? Um barquinho que vai ocupar 1, 2 ou 3 espaços, né? Aqui tem um barquinho de 5, barquinho de 4, e etc. Você coloca o seu barquinho em algum ponto, e aí você tem que adivinhar onde o seu adversário colocou aquele barquinho, né? Então, quando você fala assim, D4, né? Vamos colocar aqui como exemplo. Eu quero marcar aqui a quadradinho D4. Você marca aqui, ó. D4 é uma coordenada, tá? Você acabou de dar uma coordenada. Só que aqui é uma coordenada fictícia, né? Uma coordenada de jogos. Quando você está falando de coordenadas geográficas, ao invés de você falar uma letra ou um número, você vai falar um grau. 15 graus e por aí vai, tá? Os graus, eles são fracionados em minutos e segundos. Então, quando a gente quer fracionar essa coordenada, a gente coloca 15 graus, 25 minutos e 32 segundos. Professor, como assim? Por que eu vou fracionar em minutos e segundos? Galera, na unidade de medida internacional, os graus são fracionados dessa forma. Eu sei que muitos de vocês não sabiam disso, é um choque, né? A gente calcular que é fracionado por minutos e segundos. Mas isso tem uma razão. Os graus também são utilizados para cálculo de fuso horário. E para calcular esses fusos horários, eu tenho, como fuso horário trabalham com horas, né? Eu preciso trabalhar em minutos e segundos também, tá bom? Então vamos lá, voltando à nossa apostila aqui, a gente vê que nós temos muitas semelhanças aqui com o nosso joguinho de batalha naval, ok? Então vamos lá. Observe, tente encontrar as coordenadas geográficas dos pontos E e F. Galera, olha só.
Primeiro passo para você descobrir isso é o seguinte. Eu tenho que achar a linha do Equador, que está aqui. Olha aqui o meridiano, olha aqui o zero aqui, onde é que está. Vamos achar os zeros? Ó, primeiro zero, segundo zero. Ok? Isso quer dizer que a linha horizontal, ou seja, a linha que está no sentido leste-oeste, é a linha do Equador. Ficou meio torto aqui, mas eu vou ajeitar. É a linha do Equador, essa que está aqui em vermelho, ok? Já a linha que está em verde, aqui em cima, é o meridiano de Greenwich, ok? Beleza? Até aí alguma dúvida? Não, né? De boa. Então vamos lá. Vamos entender isso que ele colocou nessa tabelinha. Vamos entender um pouco o que foi colocado nessa tabela. O ponto A, que é este ponto aqui, ó. Tô ficando legal. Agora eu tô conseguindo bacana usar essas ferramentas aqui da nossa gravação. Ó. Esse ponto A, aqui, tá vendo aqui que está dentro do círculo verde? Ele está a 10 graus da linha do Equador. Então, se eu pegar aqui uma reta, traçar uma reta entre o ponto A e a linha do Equador, ele vai estar a 10 graus. Tá? Só que ele está a 10 graus o quê? Norte ou sul? Se ele está abaixo da linha do Equador, ele está no hemisfério sul. Sempre que a gente estiver falando do hemisfério sul, a gente vai trabalhar com graus negativos. Olha aqui, ó. Então, a latitude é menos 10 graus. Ele te coloca aqui na legenda, norte positivo, sul negativo. Agora, vamos ver como ele está de longitude, ou seja, a distância entre o meridiano de Greenwich. Essa distância aqui, tá? Também está a 10 graus do meridiano de Greenwich, ok? Só que ele está a 10 graus leste ou a oeste? Vamos lá, vamos lembrar da rosa dos ventos. Ele está a 10 graus oeste. Por isso, aqui na nossa tabelinha, ele vai aparecer negativo. Tudo bem? Olha aqui, como é que ficou a nossa coordenada? 10 graus sul e 10 graus oeste. Tudo bem? Isso aqui, ó, vou marcar bem para você ver. Isso daqui, ó, esse negócio aqui, é a coordenada geográfica. O seu GPS do celular, ele usa dessa forma. Tá? Imagine que você é esse ponto A, você está aqui no ponto A. O seu celular emitiu uma onda para o satélite dizendo que você está no ponto A, entendeu? E aí o satélite te devolve, só que ao invés de você ter um diagrama desse, né? Ao invés de você ter um diagraminha desse, você tem um mapa, né? É colocado um mapa embaixo para você não ver só esse. Porque se a gente tivesse esse diagrama no nosso celular, a gente ia continuar sem entender nada, né? A gente precisa do nome das ruas e tudo mais. Então, ao invés de ter esse diagrama, é colocado um mapa. E aí ele vai diretamente a esse ponto. Professor, mas olha só, essa questão está lidando com uma coordenada que casou direitinho. As duas se encontraram 10 graus direitinho. E se eu estiver aqui no meio, na meiuca, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu estiver aqui no meio desses dois, vai ser 10 graus também? Não. Aí vai ser aquele número quebrado. 10 graus, tantos minutos e tantos segundos. Entendeu? Ou 8 graus, 9 graus, 15 minutos e 28 segundos. Mas vocês não precisam saber disso, porque sempre que vocês forem trabalhar no sexto ano com coordenadas geográficas, vocês sempre vão trabalhar com números inteiros. Sempre com esses encontros perfeitos aqui das coordenadas. Beleza? Tudo bem? Vai ser sempre assim. Seguindo para o ponto B. Olha aqui o nosso ponto B. Vamos lá. O ponto B também está a 10 graus da linha do Equador, ou seja, 10 graus de latitude. Esses 10 graus, eles estão ao norte. Então, já que eles estão ao norte, eles serão positivos. Tá? Mas ele continua 10 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Ou seja, ele tem menos 10 graus de longitude. Esses menos 10 graus vão aparecer aqui, ó, bonitinho. E por isso, qual vai ser a coordenada geográfica desse ponto? 10 graus norte e 10 graus oeste. Beleza? Galera,
Os outros vão seguir a mesma regrinha. Olha o ponto C. 10 graus, tá a 30 graus, desculpa, 30 graus da linha do Equador. Norte ou sul? Norte. Então, são 30 graus positivos. E ele está a 10 graus, só que dessa vez ele está a 10 graus leste do meridiano de Greenwich. Então, são 10 graus positivos. 30 graus norte, 10 graus leste. Tudo bem? Essa é a nossa coordenada do ponto C. O ponto D. Vamos olhar aqui o ponto D. O ponto D está a 20 graus norte, né, da linha do Equador. Ok? Então, é 20 graus positivos aqui, ó. 20 graus positivos. Então, ele está 20 graus norte, ok? E ele está a 30 graus, olha aqui, ó, 30 graus do meridiano de Greenwich. Então, ele está a leste do meridiano de Greenwich, então ele é positivo. Então, aqui nós temos 30 graus positivos, ok? Então, minha coordenada, 20 graus norte e 30 graus leste, ok? Essa é a minha coordenada geográfica. Agora, olha só. Esses dois aqui, vocês é que vão preencher, tá bom? Vou falar do G, vou dar popular aqui para falar do G, que já está completinho. E depois a gente faz isso daqui. Olha só, o ponto G, olha que loucura. Ele está exatamente na linha do Equador e exatamente no meridiano de Greenwich. Então, se o Equador é o zero, ele vai estar quantos graus de latitude? Zero. Ele está no paralelo zero, vai ser zero. E se o meridiano de Greenwich também tem valor zero, né? Também é o 0 graus, ele também vai estar no meridiano zero. Então, 0 graus. Então, qual é a coordenada geográfica do ponto G? 0 graus de latitude e 0 graus de longitude. Beleza? Agora eu quero que vocês façam as coordenadas do ponto E e do ponto F, sozinhos, tá? Sozinhos aí vocês vão fazer essas coordenadas. Pausa o vídeo, resolve aí com o papai e com a mamãe. Fez? Pausou? Jura? Sem ver a resposta. Agora vamos dar a resposta aí para vocês dessa coordenada do ponto E. Olha só, o ponto E está 10 graus ao norte da linha do Equador. Então tem 10 graus de latitude. São mais 10 graus que estão representados aqui, ó. E ele está a 40 graus leste do meridiano de Greenwich. Ele está a 40 graus de longitude leste do meridiano de Greenwich. Logo, qual será, né, o valor do ponto... Caixa de texto eu ainda não estou legal, não. Qual será o valor que a gente vai preencher aqui? Nós vamos colocar... Calma aí. Eita, apareceu de novo. Nós vamos colocar aqui, né, nesse espaço vazio, 10 graus norte e 40 graus leste, ok? E no de baixo, ponto F, aqui embaixo, está negativo, está abaixo, né, da linha do Equador, a 10 graus abaixo. Então, são 10 graus negativos, isso está representado aqui, e ele está a 20 graus leste do meridiano de Greenwich. Logo, são 20 graus positivos, tá? Então, qual é a minha coordenada, gente? Vamos lá. 10 graus sul, 20 graus leste. Essa é a minha coordenada do ponto F. Beleza, galerinha? Não é difícil. É só você lembrar da batalha naval, tá? Sempre que você lembrar do jogo da batalha naval, você vai conseguir resolver todas essas questões. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguindo aí para a nossa... Estou apagando aqui tudo. Vamos seguindo aí a nossa explicação. Professor, como é que isso vai aparecer na minha prova? Exatamente assim? Sim, possivelmente. Na sua prova, você vai ter sempre uma questão que vai te dar uma tabelinha dessa, vai te dar um quadradinho desse e vai pedir para você justamente preencher, ok? Para você poder completar esses quadradinhos. Beleza? Essas coordenadas aqui, A, B, C, vai ter uma tabelinha, você vai ter que completar. Parece muita coisa. Quando a gente desce aqui, ó, quando a gente desce para
para os exercícios, parece que é muita coisa para fazer, mas não é não. É super tranquilo, é super de boa. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra coisinha. Olha só. Como é? Precisa usar borracha para apagar isso. Olha aqui embaixo. Tá vendo? Ele te dá um jogo de batalha naval para você jogar com a sua mãe e com o seu pai. Olha só que legal. Tá vendo? Ele usa o mesmo exemplo que eu dei, a sua apostila está usando para você brincar de batalha naval. Quando tiver um tempinho, dá uma brincada, tá? Brinca aí com a batalha naval com seu pai, com a sua mãe. Se você tiver o jogo em casa, dá uma praticada que ele ajuda muito nesse conteúdo. Seguindo em frente, nós temos aqui os primeiros exercícios. Isso aí vocês vão fazer. E na aula ao vivo que vocês vão ter com o seu professor, vocês vão conseguir, ele vai resolver isso para vocês. Tá? Olha aqui. A questão que fala diretamente das coordenadas. Te dá vários pontos aqui no planeta. Os graus estão aqui do lado, ó, tá aqui em cima e tá aqui do lado. E aí você vai preenchendo com a latitude, com a longitude, com a coordenada geográfica. Galerinha, super fácil, super tranquilo. As questões de múltipla escolha, né, elas vão aparecer mais ou menos assim, ó. Mais ou menos dessa forma que essas questões de múltipla escolha vão aparecer para vocês. Ó. Vão te dar 3 coordenadas e você vai ter que indicar na múltipla escolha onde essas coordenadas estão localizadas. Ou aqui embaixo vai te dar um mapa, ou aqui, mapa. Sempre um mapinha ou essa tabelinha vai estar sendo usada para você poder resolver seus exercícios. Tá bom, galera? Essa foi mais uma aula que a gente teve. Tá? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, compareça a aula ao vivo. Tá? É muito importante para tirar suas dúvidas. Assista as videoaulas que estão no seu material didático. Tá? E eu fico por aqui e desejo para vocês aí uma boa quarentena, que todo mundo fique dentro de casa, não saia, fica todo mundo aí com a sua família, tá? E fique junto com a gente também, acompanhando as videoaulas aqui do Colégio de Força Máxima e também as nossas aulas ao vivo que são preparadas com muito carinho para vocês, tá bom? Beijo, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!